Olá, tudo bem? Vamos fazer as nossas atividades do dia 8 de abril. Então, como todo mundo já acostumou, a primeira coisa que a gente faz é pintar o calendário. Então, a gente já sabe, né? Quantos dias tem a semana? 7 dias. Hoje é quinta-feira, dia 8. Então, você vai pintar como está o tempo no dia 8, se estava chuvoso, se está nublado, ensolarado. É só olhar aqui do lado e ver qual cor que você deve pintar, tá certo? Então, agora nós vamos para a nossa atividade. Então, nós temos aqui atividade remota, 8/4, quinta-feira. Você já sabe, coloque seu nome completo, nome e sobrenome. E nós vamos agora assistir um videoclipe que chama A Avó a Bordar, da turma do Cocoricó. Quem não conhece, vale a pena ver, porque é muito legal. Então presta bastante atenção, que é uma musiquinha muito legal mesmo, vocês vão adorar. A vovó no seu lugar, veio a mosca lhe cutucar. A mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe cutucar. Aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe cutucar. O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o rato no seu lugar, veio o gato lhe cutucar. O gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o gato no seu lugar, veio um galho lhe cutucar. O galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o galho no seu lugar, veio a galinha lhe cutucar. A galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava a galinha no seu lugar, veio o avô lhe cutucar. O avô na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o avô no seu lugar, veio a vaca lhe cutucar. A vaca no avô, avô na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava a vaca no seu lugar. Veio o alívio lhe cutucar. Eu? Como assim? O alívio na vaca, vaca no avô, avô na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o alívio no seu lugar. Veio o Júlio lhe cutucar. O Júlio no alívio, alívio na vaca, vaca no avô, avô na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o Júlio em seu lugar. Veio o cachorro lhe cutucar. Cachorro no Júlio, Júlio no alívio, alívio na vaca, vaca no avô, avô na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na avó, avó a bordar. Tique, tique, tique. Ó, acabei. Cocoricó. Ai, eu achei que ia morrer engasgado de falta de ar. Tic, 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 tá. Que a avó abordar. Gostou? Essa musiquinha é bem legal, né? Olha, se você ler aqui, tem a letra da música. Então, você pode ouvir de novo, você pode entrar lá no YouTube, que foi de lá que eu peguei, né? Eu sempre pego os vídeos lá no YouTube pra gente
assistir aqui. E você vai acompanhando, você pode cantar junto. Isso aqui é um texto acumulativo. Por que que é acumulativo? Porque ele vai acumulando, ó, começou na vó, depois veio a mosca, depois a aranha, depois o rato, depois o gato, depois o galho e assim por diante, tá certo? Então, é um conto acumulativo, não texto acumulativo. E eles aproveitaram esse texto e fizeram a musiquinha. Então, agora, você vai responder essas perguntinhas aqui, ó. Quantos personagens aparecem nesse texto? Então, você vai lendo e você pode ir até circulando os personagens, né? A avó, a mosca, a aranha, depois veio o rato, depois o gato, o galho. O galho também é um personagem, porque ele tá aí, né? Ele cutucou o gato, não é verdade? Então, você coloca, pode ir colocando um do lado do outro, ok? Depois, na número 2, você vai completar as estrofes. A gente já sabe que cada pedaço da música é uma estrofe. Então, ó, estava no seu lugar, veio o gato lhe cutucar. Então, quem que estava no lugar para o gato vir cutucar? É só você voltar lá no texto que você vai achar a palavra que está faltando aí e completar. Beleza? Depois aqui no 3, quantas vezes aparece a palavra avó no texto? Então, quantas vezes? Você vai riscando ou vai pintando que você vai descobrir e aí você coloca aqui na frente. E o que a avó faz o tempo todo? Então, nesse conto aí, o que a avó está fazendo o tempo todo? Em que animal começa o texto? Então, já expliquei que é o conto acumulativo, ele foi parar lá no Júlio, né, no Alípio. Mas e aí? Onde que começou? Qual foi o primeiro animal que apareceu aí nesse texto? E agora a gente vai ver a atividade de matemática. Então, olha só, isso aqui é uma sequência. Deu para perceber? Por quê? Ó, começou com um quadrado, depois veio o cilindro, depois a esfera, aí voltou quadrado de novo, cilindro, esfera, quadrado, cilindro, esfera. É uma sequência, tá bom? Então, você observa essa sequência e aí você vai responder quais as figuras geométricas usadas nessa sequência. Qual o nome dessas figuras? Acabei de falar, né? Qual a regra utilizada para a construção dessa sequência? Então, qual foi a regra que eles usaram, né? Você pode perceber, ó, que ele vai mudando, entendeu? Qual é a regra? E qual a próxima figura dessa sequência? Então, aqui, ó, qual seria a figura que eu ia colocar aqui, ó, nesse lugar, se eu continuasse essa sequência? Agora, continue, a número 4, continue obedecendo o padrão inicial. Então, olha só, qual é o padrão? Aqui, círculo, círculo, quadrado, círculo, círculo, quadrado, círculo. Então, você vai continuar, o padrão é esse, círculo, círculo, quadrado. Então, é só você ir olhando os desenhinhos e qual foi o padrão, né? Como que ele foi feito, só continuar do jeito que começou. Agora, matemática é só isso, bem simples. E agora, a gente vai lá para o livro de matemática, de geografia, né? Mudanças e permanências. Vamos lá abrir o livro de geografia, é o livro Akpalô. Esse é o nosso livro de geografia, ó. Akpalô, geografia. Então, você vai pegar esse livro e vai abrir na página 7. Vamos ver qual é a página 7 e 8, nós vamos trabalhar junto.
Hoje tá com muito barulho por aqui, o celular tá travando, mas a gente vai continuar e a gente vai conseguir fazer a nossa aula, né? Então, olha só, página 7 e 8, a gente vai trabalhar diferentes paisagens. O que você tá vendo em todo esse desenho aqui? Isso a gente chama de paisagem, tudo aquilo que a nossa vista alcança, tudo aquilo que a gente vê, que a gente olha, é uma paisagem. E existem vários tipos de paisagens, tá? Então, aqui você vem, ó, e vai ler o que está escrito aqui, ó. O que você observa nesta paisagem? Você já esteve em uma paisagem semelhante a esta? Como ela era? Isso aqui é uma paisagem de praia, né? Que sons você imagina que pode ser ouvido nesse local? Então, aqui, ó. Que tipo de som será que você pode ouvir nesse lugar? Então, você já pode imaginar, mesmo que você nunca tenha estado nesse lugar, dá para a gente perceber pelas imagens, por aquilo que a gente vê. Vamos para a próxima folha agora. Tudo isso que a gente vê na paisagem a gente chama de elementos. Então, as árvores, as nuvens, as ruas, tudo que tem na paisagem a gente chama dos elementos da paisagem. Então, olha só, essa atividade aqui que interessante. Ó. Na imagem a seguir, há uma paisagem escondida. Para descobrir o que é preciso pintá-la. Pinte a imagem de acordo com as cores indicadas para cada número. Então, toda vez que você ver o número 1 aqui, você vai pintar de verde claro. Toda vez que você encontrar o número 2, você vai pintar de verde escuro. E assim por diante, tá? Depois que você pintar tudo, você vai responder quais são as semelhanças e as diferenças entre essa paisagem e a paisagem do lugar onde você vive. Então, você vai pensar o que tem nessa paisagem aí que você vai pintar e o que tem na paisagem, no lugar onde você mora, que pode ser igual ou que tenha no seu lugar e aí não tem, tá bom? Aqui na próxima é para perceber as paisagens. Olha, nós temos 2 tipos de paisagem diferente. Na página anterior, os elementos como as construções e os elementos naturais. Então, os elementos naturais são aqueles que já estão ali, que foi a própria natureza que fez. E os elementos humanizados são aqueles que o homem, né, que as pessoas fizeram ou modificaram. Então, esses elementos, eles são diferentes. A disposição e a combinação entre eles formam uma paisagem. Mas, afinal, o que é paisagem? Então, eu já expliquei, né? É tudo aquilo que podemos ver e perceber até onde a nossa visão alcança. As paisagens são diferentes umas das outras e cada uma revela características das relações entre a sociedade e a natureza. Então, observe 2 exemplos de fotografia. Eu tenho aqui uma paisagem, ó, essa aqui é uma paisagem, num lugar onde moram os índios, lá no Pará, né, no São Félix do Xingu. E essa outra aqui já é uma paisagem urbana, uma paisagem de cidade, né? Tem ruas, tem casas. Então, olha só, a paisagem tem formas, cores, sons e cheiros. E cada pessoa percebe esses elementos de maneira diferente. Por isso, a paisagem se torna única para cada um. Então, eu vejo a paisagem do jeito, às vezes eu olho para um lugar e falo, nossa, que lugar lindo! Outra pessoa vai lá e fala assim, nossa, que lugar sem graça. Então, cada um tem uma percepção e uma visão diferente, né? E aqui, então, na última página, aqui está dizendo assim, ó, em uma folha à parte, desenhe uma das paisagens que você vê no caminho para a escola. Então, essa parte aqui, nós não precisamos fazer, por enquanto. Quando a gente voltar para a escola, aí a gente faz, tá bom? Observe a imagem a seguir, depois faça o que se pede. Então, aqui você está vendo essa imagem. O que tem nessa imagem? Olha só, ela é do campo, ela é de montanha ou ela é da praia?
E qual é a cor que predomina? Então, qual é a maior parte aí, ó, você olhando, qual é a cor que mais aparece? E que sons você acha que existe nessa paisagem? Que tipo de som será que pode ter aí, numa paisagem desse tipo? Aí você escreve aqui, eu quero que você escreva o que você pensa, tá bom? Por hoje é só. Beijão e até a próxima!